Fala galerinha, espero que vocês todos estejam bem. E hoje mais um giro de notícias, a vitória do Palmeiras e a instabilidade do São Paulo. Titi, roda a vinheta. Fala Titi, tudo bem? Como é que você está, galera? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho agora do Palmeiras, Tio, o primeiro assunto aí. A vitória de ontem, o jeito de jogar, como é que o Palmeiras se portou e as expectativas aí do Campeonato Brasileiro. Fala, Titi, uma boa noite, aí um bom dia, boa tarde, boa noite para você também que está vendo esse vídeo, né? Tem muita gente que também assiste aí durante a madrugada, então qualquer coisa estiver escutando ou vendo esse vídeo durante a madrugada, uma boa madrugada a todos. Isso aí, Titi, vamos abordar, né, o assunto aí o Palmeiras, né, assumiu a liderança novamente aí devido ao tropeço do Corinthians, do Atlético Mineiro, e aí o Palmeiras, né, mostrando que é o time a ser batido nesse Brasileirão, né, Titi? É verdade, é verdade. Mas assim, né, pela campanha da Libertadores que eles já vieram fazendo, né? O futebol do Abel, que vem desempenhando aí o Palmeiras, eu já tinha uma breve noção que o Palmeiras também no Brasileiro ia dar essa arrancada, né? E realmente está jogando muito bem, né, Tia? Assim, mesmo não sendo palmeirense, a gente não pode dar o braço a torcer que realmente o Palmeiras está jogando bem, cara. Verdade, Ti, porque o que acontece? O Abel, né, o time tem a cara do Abel já, vamos aí já para 2 anos, comando do Abel Ferreira, à frente do Palmeiras, né, e os jogadores, eles querendo ou não compram a ideia, né, do seu treinador, se dedicam e o estilo de jogo do Abel é muito claro e pode ver que as equipes têm muita dificuldade de enfrentar o Palmeiras, mesmo sabendo da forma que eles jogam. E eu acredito que a vantagem aí que o Abel encontrou com a lesão do Rafael Veiga foi a questão da entrada do Scarpa ali no meio de campo. O Scarpa ele Sim. vinha entrando pela ponta esquerda, né, ajudando o Piqueires ali do lado. E com a entrada agora do Scarpa fazendo a função do Rafael Veiga, você vê que o time não perdeu a ofensividade. E ele ganha. Eu acredito que o Scarpa ele tem mais qualidade ainda do que o Rafael Veiga, né, se encontrando a linha ali pro ataque, né, Ti? Eu também acredito que o Scarpa ele tem um arremate melhor também que o do Rafael. E uma visão de jogo de bola longa que o Rafael às vezes não tem. O Rafael tem um bom passe, ele tem uma boa finalização também, mas a visão de bola longa, eu comparo muito o Scarpa com o Felipe Coutinho. Sim. Acho que tem um pouco a mesma característica assim de jogar, tal. Não é aquele cara que faz um enfrentamento um contra um, mas é aquele cara que tem aquela visão ampla de jogo, né? O que Exatamente. você acha? Exatamente. O Scarpa ele reivindicou lá um tempo atrás, lá o ano passado, né? A vaga dele no time, que ele queria ter espaço para jogar, e aí encontrou o Abel Ferreira teve a inteligência de colocar ele ali do lado esquerdo. Ele veio desempenhando até o momento bons jogos e agora colocando ele, que eu acredito que seja a posição dele, né? No meio ali centralizado, continua com a mesma mobilidade o time do Palmeiras. Ele não perde a ofensividade, mesmo agora com o Scarpa fazendo essa função. Isso mostra como o elenco está na mão do Abel Ferreira e os jogadores compram a ideia dele. Além de falar o que, né, Ti? O Scarpa tem uma excelente cobrança de falta e escanteio. Se a gente for ver, hoje para mim o Palmeiras é o que sabe mais cobrar e tirar vantagens das bolas paradas, principalmente de escanteio. Se a gente for contabilizar o número de gol que sai de bola parada do Palmeiras, é incrível. Isso significa claramente que o seu treinador também treina esse fundamento, que é essencial também para ganhar as partidas. Eu também concordo. E assim, o que me chama muita atenção no Palmeiras é como o Abel consegue mexer as peças, mas a característica do time não muda. Ele consegue modificar as peças, mas o jogo impositivo do Palmeiras e forte na marcação também não deixa a desejar com nenhuma das peças. Pode ser o cara da base, como pode ser um veterano, vai jogar da mesma forma. Então isso me impressiona muito, assim. E a bola parada do Palmeiras hoje é uma arma muito forte. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Sim, é um fundamento que com certeza o Abel Ferreira ele dá muita importância durante o treino e isso traz resultado efetivo nas partidas, que são os gols. Então, assim, o Palmeiras, quando ele tem uma bola parada a seu favor,
é uma grande oportunidade de fazer o gol no adversário. Isso mostra ainda com a qualidade do Scarpa no time, que para mim tem sido o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada. O Scarpa ele tem aparecido mais para o time, então isso vê que o jogador ele não tem o ego de aparecer, ele joga para o time. Isso faz total diferença quando a gente fala no esquema tático do Abel Ferreira, né? Eu acho que assim, para mim também ele é o melhor porque ele é polivalente, né? Ele é um cara que ele joga na lateral, joga de zagueiro, joga do que for ali, ele tá pronto a fazer a função. Tudo bem que devido às proporções, para mim, hoje do Palmeiras é o Danilo, assim, para mim o jogador mais técnico assim é o Danilo, mas o Scarpa ganha nesse sentido mesmo, de ser polivalente. Você pode usar ele em várias funções. Eu acho que hoje no futebol moderno é o que todo técnico procura, é aquele jogador que consegue ser o Severino, né? Ele Sim. consegue se encaixar em qualquer posição ali dentro do esquema tático bem qualificado como é o do Abel. Isso ajuda bastante porque a gente fala de um meio que tem Danilo, a gente tem aí o Scarpa, então, ou seja, são dois jogadores que têm um passe muito bom, uma qualidade de passe excelente. Isso quebra linhas de marcações. Então, quando a marcação tenta fazer pressão no Palmeiras, o Palmeiras consegue sair dessa marcação, fazer a transição entre as linhas. E você ter dois passadores bons com essa alta qualidade no time é fundamental para você sair da pressão do time adversário. Então, assim, o Palmeiras ele ratifica ainda mais seu favoritismo no Brasileirão. Acredito que ganhando aí cada vez mais como fazer um amadurecimento dos demais jogadores do elenco. Igual ontem a gente viu também o Verón jogando pela ponta esquerda. Então, assim, esses jogadores que estão vindo do banco também florescendo cada vez mais para o time. O Abel terá mais peças para usar durante as partidas. Eu vejo com muita característica nos técnicos portugueses essa questão deles gostarem do jogador polivalente, né? Você vê que o Abel ele gosta muito disso também, que nem o Rony, né? É um jogador que faz várias funções, tanto que ele falou que ele ama o Rony, eu acho que é por causa muito disso. O poder de marcação, de ser aguerrido, mas também de conseguir se adaptar em qualquer função ali, né? Então eu percebo a característica dos portugueses dessa forma, que eles gostam muito desse jogador que faz mais de uma função, não é isso? Exatamente, eles valorizam muito o jogador que ele se dedica para o time. Eles têm uma visão que os jogadores eles têm que se esforçarem para se adaptarem ao esquema tático, não somente a posições que eles gostam de jogar. Então, se o treinador vê no jogador uma oportunidade de ele fazer uma função, o jogador tem que comprar a ideia, que ele está vendo ali uma oportunidade para o time e até para o próprio jogador. Então, quando o jogador compra essa ideia, tem essa mentalidade de jogar para o time, aí ele mostra que ele realmente está compromissado com os objetivos ao longo da temporada e aí cada vez mais aparece individualmente também a sua qualidade, né, Tio? É verdade, é verdade. Acho que cada vez mais o Palmeiras vai conseguir mais coisas ainda, né? Não tem jeito. Dos últimos tempos aí é o que vem batendo campeão, é o que vem chegando nas finais. E assim, tirando o clubismo de lado, né? Eu acredito que o Palmeiras é um sério candidato uma hora a conseguir um Mundial. Sim, Então, assim, acho que a brincadeira vai acabar logo logo, né? Para quem não é palmeirense, acho que a brincadeira vai terminar e vai ser num futuro bem próximo, assim, do jeito que o Abel está trabalhando. E uma coisa que eu gostei muito, assim, foi o Abel ter renovado, né? Porque exato. quando começa um técnico ou um jogador se dá muito bem aqui, a primeira coisa que ele faz é ir embora. Sim. E a Leila e o Abel, né, a comissão em si, né, e a diretoria está trabalhando muito bem em prol do Palmeiras. Isso eu acho que é o mais bacana de falar. Hoje o Palmeiras trabalha em prol dele, Exato. né? Uma arena própria, uma gestão financeira muito bem qualificada, você não vê trazendo qualquer jogador ou esperando oportunidades do mercado, como outros clubes fazem, acaba dando com burros na águas. Então, assim, eu acho que além do campo, hoje a gestão do Palmeiras é um modelo a ser seguido. Então, acho que é por isso que no campo dá tanto resultado assim. Sim, exato. E eu acredito que o palmeirense ele mudou um pouco essa mentalidade, né? Antigamente o palmeirense ele eu via que mesmo ganhando os títulos estavam ali sempre criticando o Abel, criticando o time. Ah, não tem centroavante. Poxa, acho que 90% dos outros clubes do Brasil
Se tivesse a qualidade de time que o Palmeiras tem, não reclamariam. E o time os torcedores do Palmeiras, a gente vê que eles são muito exigentes. E aí sempre querendo mais, tendo essa visão aí que, pode melhorar. Claro, todo time pode melhorar, mas eu acho que você ter a noção de comprar a ideia do seu treinador. É o que ele fala, é os jogadores que ele tem. Então ele pode fazer o trabalho com o que ele tem em mãos. E ele tenta fazer o melhor para o Palmeiras e vem fazendo o melhor para o Palmeiras. Então, cada vez mais acredito que o Palmeiras, mantendo aí o Abel Ferreira até o final da gestão da Leila, acredito que sim, pode vir a ganhar uma próxima Libertadores e sim disputar o Mundial. Eu falo, por exemplo, se fosse hoje o Palmeiras ganhando a Libertadores e jogando com o Real Madrid, teria jogo. Teria jogo e eu digo que o Palmeiras ali estaria 60% de chance para o Real Madrid e 40% chance do Palmeiras ganhar. Porque a gente vê, igual a gente havia falado, o Real Madrid é um time que ele envelheceu bastante, continuou com as mesmas peças, mudaram, claro, jogadores novos, mas é um time que você pode combatê-lo. E sabendo combatê-lo com as peças corretas e tendo uma tática, coisa que o Abel Ferreira mostra ter, ele fala que estuda muito os adversários dele e ele leva para os jogadores dele a possibilidade de ver uma falha do adversário e se o jogador dele confia até o final, aquela oportunidade pode aparecer e ganhar. Então, assim, se o Palmeiras for campeão novamente aí dessa Libertadores, enfrentar o Real Madrid, com esse Real Madrid que a gente viu aí no final da Champions League, o Palmeiras tem total chance de ir lá e ganhar do Real Madrid, né, tio? Também concordo, tio, também concordo que é um jogo parelho, porque o Real Madrid ele é um time muito reativo, mas ele sofre muito também, né? Você vê que toda a Champions League ele sofreu demais, assim, né? Com todo, tipo, ficou no fio da navalha em vários momentos. Então, assim, é um time que realmente é envelhecido e se souber taticamente neutralizá-lo, acredito que o Palmeiras tem grande chance aí de ser campeão no próximo Mundial, né? Caso vença a Libertadores, Sim, né? acredito que ele enfrenta ali um adversário nas oitavas de final da Libertadores que dá para passar, né? E aí, a partir das quartas de final, já começa, lógico, se os favoritos começarem a passar, todos avançarem, a funilar. Mas tem total competência aí, tem um treinador que sabe gerir seu grupo, sabe jogar contra os adversários, ele estuda cada adversário e joga nas falhas deles e então o Palmeiras tem total possibilidade sim de chegar a mais uma final de Libertadores, time. É isso aí, torcedor palmeirense. Então, o Palmeiras é um modelo a ser seguido, né? E por mais que nós somos corintianos, né, você vê que o canal não tem clubismo. A gente vai falar de todos os times da melhor forma possível, tá bom? E mudando de um polo a outro, Ti, vamos falar agora de uma gestão que por muitos anos foi o modelo de gestão, né? E hoje está no modelo decadente que vem técnico, sai técnico, vem Crespo, vem Rogério, sai Rogério, volta Rogério, e o time vem oscilando demais, Ti. O que que acontece com o São Paulo? O que que acontece com o Soberano? Acabou a era Soberano? O que acontece? O Roger Tricas? O que está acontecendo aí, Ti? Eu acredito que os dirigentes do São Paulo aproveitar que está ali na Barra Funda é só pular o muro do adversário, né? Do Palmeiras. E lá aprender como fazer gestão de clube. Querendo ou não, o São Paulo ele vem aí numa oscilação muito grande no Brasileirão. Vem aí de empates seguidos. Se a gente for parar para pensar, empatou em casa contra o Ceará, empatou com o Avaí por 1-1 na nona rodada e empatou contra o Curitiba ontem por 1-1 também. Então o time vem mostrando uma oscilação, sai na frente das partidas e chega no final ali do segundo tempo ou mesmo no início do segundo tempo, acaba cedendo para o adversário, seja uma bola rebatida. Acredito que o que falta são algumas peças chaves para esse time do São Paulo, começando pelo goleiro. Se a gente for parar para pensar o gol, por exemplo, que o São Paulo tomou contra o Avaí, o goleiro do Jandrei espalmou errado aquela bola, espalmou a bola ali para a pequena área e o jogador do Avaí foi lá e só empurrou para a rede. Então, assim, acredito que são peças fundamentais que faltam ao São Paulo, começando pelo goleiro. Porque eu acredito que o Rogério Ceni sim vem dando uma cara, um padrão para o time. O time ele vem sendo competitivo, visto que a gente viu na primeira partida da final
Paulista frente ao Palmeiras, né? O jogo de volta ali que tomou aquela goleada do Palmeiras, acho que foi atípico. Foi algumas escolhas erradas, acho que nem pelos o Rogério Ceni, mas pelos próprios jogadores fizeram escolha errada naquela partida, algumas tomadas de decisões. Mas se a gente for parar para pensar, desde o começo do ano, o Rogério Ceni vem dando o padrão para esse time e vai ser muito difícil os adversários baterem ele. Agora, não sei se tem força para chegar ali e bater campeão no Brasileirão. Também sabemos que o São Paulo ele nunca foi campeão da Copa do Brasil. É um título também que talvez o São Paulo possa dar uma prioridade. Claro, tem aí um jogo difícil nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai enfrentar aí o Palmeiras, o seu algoz, na final do Paulista. E é 50% de chance para cada lado. Mas aí acredito que o São Paulo poderia dar uma mais, como posso dizer, privilegiar mais a Copa do Brasil e tentar a conquista desse primeiro título. O Di, sabe o que que eu vejo, assim? Pelo menos assim, eu tenho alguns amigos aí são paulinos, deixa eu dar um abraço para um deles aí, o Alex Tubb. Eu percebo que é assim, cara, toda vez que o São Paulo ganha algum jogo, eles fazem um saudosismo, parece que o São Paulo já foi campeão, já foi, nossa, maravilhoso, é um time de estrela, sabe? Então, assim, você acha que isso também não é um pouco, a diretoria também não tem um pouco esse espírito, o próprio Rogério, eu acho ele um pouco vaidoso demais, assim, porque eu acompanho algumas entrevistas dele, assim, em termos de coletiva, o time dele nunca jogou mal. O time dele sempre jogou bem, ou é o outro time que é retranqueiro, ou outro time que não deixou o time dele jogar. Nunca são falhas do próprio São Paulo. Então, eu vejo um pouco isso, não é um pouco de saudosismo do torcedor São Paulino? Acredito que sim. São Paulo viveu aí no passado, né? A gente for falar ali no início, no final dos anos 2000 para 2010 ali as suas grandes conquistas, né? A tri da Campeonato Brasileiro, a Libertadores, Mundial, e ali eu acho que estagnou no tempo. Ó. E aí veio a ascensão outros clubes, o Corinthians virou modelo ali no começo dos anos 2010, o Corinthians veio ganhando tudo. Agora vem Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro se rivalizando. E desde então o São Paulo ele tenta se reinventar, mas acredito que para, né, nos seus dirigentes. Eles tentam ser maior que o clube, querem aparecer mais que o clube. E aí, querendo ou não, a parte do futebol fica deixando a desejar. E, querendo ou não, acaba o time ficando fraco, né? Nas competições e muito difícil de levantar os canecos. Acredito que o ano passado foi um belo trabalho feito pelo Crespo, tanto que ganhou aí, depois de muitos anos, né, que estava na fila, o Campeonato Paulista. Só que se a gente parar para pensar, depois, no segundo semestre, ficou brigando para não cair no Brasileirão, aí veio o Rogério Ceni, conseguiu dar um padrão para o time, tirar o time ali da zona do rebaixamento. E aí ele vem fazendo um bom trabalho. Eu acredito que sim. Às vezes ele dá essa sensação de soberba, né, nas entrevistas dele, que ele não reconhece muitas das vezes que o time dele foi inferior com o adversário, dessa sensação que o time dele sempre foi melhor, sempre joga melhor. Se perde o gol, ele fala claramente que foi os jogadores dele, falta eles capricharem mais. Claro, se a gente for para pensar algumas partidas, igual o Corinthians, realmente faltou capricho ali por parte dos jogadores, né? Ele também não entra em campo, ele tenta propor a melhor ideia para que os jogadores dele executem dentro de campo, e aí é uma falha de execução. Mas eu acredito que ele tem que ter essa sensação um pouco mais de humildade e reconhecer quando o time dele não vai bem, que assim ele passar para os torcedores e também para os jogadores, porque o que a gente vê muito São Paulino é ter essa sensação dos próprios torcedores dele, fala que ele não reconhece quando o time vai mal, quando ele faz substituições erradas. Eu acredito que uma das falhas do Rogério Ceni é fazer a leitura de jogo. Muitas das vezes o time dele vai muito bem no primeiro tempo, aí chega no segundo tempo ele muda umas peças que não faz muito sentido. Ele pensa uma coisa para o jogo e na execução sai totalmente diferente. E aí muitas das vezes que o São Paulo ele deixa de ganhar uma partida que estava na mão para conseguir um empate ou até mesmo às vezes sair com uma derrota. A própria partida, a partida contra o Corinthians, na minha visão, ele deixou o Corinthians empatar, na realidade, com as mexidas dele, porque assim, eu não entendo. O São Paulo estava encaixotando o Corinthians.
Reinaldo jogando muito. Ele me cata, faz uma substituição totalmente equivocada, me tira o melhor jogador em campo, que estava dando muito trabalho, e ele deixou o Corinthians empatar aquele jogo, porque o Corinthians, até aquele momento da substituição, não tinha futebol para ganhar do São Paulo. Tanto que quando eu estava assistindo o jogo, a sensação para mim é que o jogo já tinha acabado e que se o São Paulo apertasse, ia fazer mais gols. E assim, o Rogério parece que ele tem um bug, assim, com todo respeito a ele. Ele, do nada, no meio da partida, ele quer ser o professor Pardal, e aí mexe no time de um jeito que o time acaba saindo com um empate, ou muitas das vezes com a derrota. Então, eu acredito nisso também. E tem mais um detalhe, eu acho que o São Paulo sofre hoje o que o Corinthians sofre. Como não tem poderio financeiro, vê as velhas oportunidades do mercado. E com isso traz um Éder, por exemplo, que não rende, sabe? Jogadores que, assim, são medianos no clube, ou então são reservas lá fora, que vêm de um retorno e acaba aqui não rendendo o que pode. Não, exatamente. Se a gente for parar para pensar, tem alguns jogadores ali que o São Paulo aproveitou. Por exemplo, contratou o Nicão. O Nicão só vive machucado. Né? É um jogador que veio do Atlético Paranaense. Ele foi uma das peças fundamentais do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana o ano passado, mas não vem desempenhando um bom futebol e só vive machucado. Então a gente para pensar, Reinaldo. O Reinaldo, até que eu acredito que ele tem melhorado o jogo dele, né? Ele estava sendo o banco, se não me engano, do Wellington. Então, assim, o Reinaldo ele começou a ganhar mais oportunidades. O que o Rogério fala é que ele não consegue jogar com os dois alas dele, que é o Rafinha e o Reinaldo. Ele falou que não tem como jogar os dois. Depende muito de qual jogo e de que momento do jogo ele pode até deixar os dois juntos, mas a priori não tem como jogar os dois porque ele acredita que os dois não têm uma forte marcação. Eu acredito que os dois têm a qualidade de Reinaldo e Rafinha, são os passes, né? Mas se a gente parar para pensar, assim, tem o velho hábito de contratar jogadores que está no fim da carreira e que não traz resultado. Se a gente for para pensar, o Éder é um deles, né? Eu também concordo. Uma prova disso é o Rafinha. Eu acho que o Rafinha ele é muito mais reclamão do que jogo hoje. Eu acho que assim, o Rafinha já não é aquele jogador. Para mim, ele é estilo Daniel Alves nas devidas proporções. É um jogador O São muito. Paulo só substituiu, né? Mandou Exato, lá com o Daniel Alves e contratou o Rafinha, né? Praticamente exato. só substituiu. São jogadores, tipo assim, aposentados que estão na ativa, Sim, sim, na minha exatamente. opinião. Tá? Eu acho que não é. Para o futebol competitivo hoje, eles já não cabem mais para jogar em alto nível, né? Precisa de um dinamismo. Sim, sim. Então, assim, eu acho que é isso. Referente ao São Paulo, eu acho que é esse mesmo o que a gente tinha para dizer, né? É essa espírito, eu sou tri, sou maravilhoso, eu sou soberano, mas do passado somos eu, né? E eu acho que o São Paulo tem competência e tem camisa para jogar mais, só que os jogadores precisam querer isso. Eu também vejo que às vezes falta luta, eu acho que tem jogador de São Paulo que ele também é muito assim estático, como tem outros em outros clubes também, mas o São Paulo eu percebi isso. Tem muitas vezes que acha que o jogo já está ganho, que a qualquer momento eles podem fazer um placar elástico, e nem sempre acontece. Exatamente. Tem que ter a humildade, reconhecer que não tem mais aquele. Não é. A história ele tem, mas o presente, infelizmente, ficou muito para trás dos outros clubes. Outros clubes vieram e atropelaram o São Paulo nessa questão. São Paulo deixou de ser um time competitivo, né, dos últimos 10, 12 anos para cá. Então acho que o São Paulo precisa se reconstruir novamente, pezinho no chão, para aí sim voltar a conquistar as grandes glórias do passado, seja Libertadores de América, Brasileirão, porque assim, o Paulista, lógico, saiu da fila, mas é um título regional e de baixa expressão comparado com as outras competições que o São Paulo pode ganhar. Igual eu falei, se eu fosse o Rogério Ceni, daria uma atenção especial para a Copa do Brasil. É jogo de mata-mata, o São Paulo ele sabe jogar essas competições. Sul-Americana também acredito que dos times que estão na Sul-Americana, o São Paulo é o maior. Questão de títulos anteriores, de camisa, exatamente. O São Paulo para mim que tem a maior camisa mais pesada na Sul-Americana e pode também
ganhar esse título. Mas acredito que, como a gente falou, questão financeira, a Copa do Brasil traria mais retorno e seria o primeiro título do São Paulo na Copa do Brasil. Então, se eu fosse o Rogério Ceni, daria uma atenção maior para essa competição, tio. Eu acredito que, assim, em termos de título, eu acredito que ele podia colocar todos os esforços dele na Sul-Americana. Eu acho que tem grandes chances do São Paulo levar esse título. Sim, eu acredito Copa que do Brasil, eu acho que a questão de facilidade, talvez, sim, a Copa Sul-Americana seja o caminho mais fácil se a gente for olhar para as demais equipes que estão na competição. Se a gente for parar para pensar na Copa do Brasil, essa fase agora, todos têm camisa, igual ou mais pesada que a do São Paulo. Então, vai ser jogos bem difíceis, comparado ao que vai ter as oitavas logo o Palmeiras. No brasileiro eu acho difícil porque é uma competição de regularidade. E o São Paulo eu não vejo que tem elenco para manter a regularidade nas 38 rodadas. Já foi praticamente um quarto da competição. Então, assim, lógico, a competição em si, ela não, a gente vai até entrar nesse assunto, mas vem mostrando aí que não tem um time que despontou. Mas dentro das opções, até agora nessas 10 primeiras rodadas, o São Paulo não me parece que tem elenco e favoritismo para levantar esse título. para a gente fechar aí a questão do São Paulo, eu também, é um dado curioso, assim, que eu acho. Você acha que esse saudosismo também, ele não parte muito da diretoria? Por quê? Porque nos últimos tempos veio muitas pessoas que participou daquela era grandiosa do São Paulo. Raí, Sim, o próprio Muricy. Então, assim, eu acho que enquanto o São Paulo não modificar e trazer peças novas, com uma mentalidade nova e não viver aquele passado tão glorioso, aí que o São Paulo vai começar a avançar. Porque eu acho que enquanto eles trouxerem pessoas que viveu aquele passado, o São Paulo vai continuar dessa forma, né, Ti? exatamente. Precisa mudar a mentalidade, né? Acredito que enquanto os dirigentes de São Paulo não virem e não quiserem mudar o clube, e continuar vivendo da mesma forma de anterior, só endividado, vai ser muito difícil o São Paulo se reerguer novamente, ser um time mais competitivo frente a Palmeiras, igual a gente havia falado, é um time que se estruturou bastante. Com a Leila ali, a gente tem um poder muito forte por trás do Palmeiras, que dá uma estabilidade financeira. Então, seja, é muito difícil fazer frente a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Demais clubes, eu acho que é pau a pau. Então, pensando a médio prazo, se não mudar a mentalidade, vai ficar em mais 5, 10 anos em escassez de título. Perfeito, Ti. Quero mandar um abraço aí para todos os torcedores do São Paulo também. E vamos agora mudar um pouco e realmente falar aí do Campeonato Brasileiro que está tão disputado, né? E E tão agressivo Brasileirão, viu? dessa forma. Eu acho, assim, dos últimos anos que eu venho analisando e assistindo, para mim é o campeonato mais equilibrado, pelo menos Sim. que eu me lembre, assim, em termos de pontos corridos, assim, né? A gente não tem nenhuma expectativa de nenhum despontando tão longe, igual foi com o Corinthians no passado, que o Corinthians teve uma gordura muito boa também, né? Na O época do próprio Carille, né? Flamengo, Ganhou né? aquele título lá porque no primeiro turno, né, ficou invicto e manteve uma gordura. Exato, e não tem nenhum time que nem o Flamengo de 2019, que estava jogando muito bem, né? Que você vê aquele futebol vistoso. Tirando o Palmeiras hoje, eu não vejo outro time jogando um futebol tão vistoso assim, né? Como foi o Flamengo lá do Jorge Jesus, né? Não, não tem nenhum time que jogue igual o Flamengo, nem o próprio Flamengo, né? Diga-se de passagem. Uhum. Igual a gente falou, o Palmeiras ele leva vantagem dos seus adversários devido à questão do tempo de trabalho do Abel Ferreira e também do seu elenco. Então, os jogadores já sabem executar os movimentos dentro de campo, sabe fazer a leitura do seu treinador perfeitamente. Então isso dá uma vantagem para o Palmeiras. E mesmo assim, a gente está falando que foi até agora 10 rodadas, ou seja, foram disputados 30 pontos do brasileiro e o líder tem apenas 19 pontos. Ou seja, ficou 11, o líder perdeu 11 pontos. Se a gente for para pensar nos grandes campeonatos europeus, de 30 pontos, os primeiros 30 pontos que os grandes times fazem, aliás, dos primeiros 30 pontos que os times jogam, estaria líder agora com 27, 28. E no brasileiro mostra
o tão competitivo que ele é, que o líder está apenas com 19 pontos. Acredito se manter essa regularidade, o campeão esse ano ele vai bater com uma pontuação muito baixa, tio. Você coloca crédito dessa regularidade do campeonato é, pelo calendário tão apertado por causa da Copa do Mundo? Eu vejo muito isso. Eu acho que por ter a Copa do Mundo, o calendário ficou mais apertado ainda, e é o que todos os técnicos falam aí em coletiva. O time não consegue recuperar fisicamente, aí você vê aquele futebol pobre na Sim, maioria dos jogos, chutão para cima, chutão na arquibancada, chutão na torcida. Eu acho que quem mais trabalha nos jogos hoje é o Gandula, pegando a bola da lateral, porque sempre tem lances horríveis, assim, sim. e você hoje não vê mais uma jogada de o cara aí driblar 3 4 ou então fazer uma jogada de triangulação que deixa o centroavante na cara do gol. Você acha que essa falta de futebol e esse calendário muito apertado influencia muito no campeonato, nos times? Acredito que sim, porque não dá tempo de fazer uma recuperação física dos atletas, dos times que têm um elenco um pouco melhor, qualidade técnica. Então, a partir do momento que você não tem tempo para recompor fisicamente os seus jogadores, eles deixam a desejar na qualidade. E aí vai tudo para o físico. E aí você se equipara com as outras equipes menores do Brasileirão. Então, partidas que a gente talvez no passado falasse, ah, esse vai ser o favorito, na prática, quando a gente vai ver, não. Muitas das vezes, não. A equipe, teoricamente, que é a mais fraca, ela foi melhor na partida. Ela que vai sair com os 3 pontos. Então, mostra, assim, o Brasileirão ele é nivelado por baixo, claramente. Ah, tem grandes partidas, é uma ou outra, entendeu? E os times, querendo ou não, aprenderam, né, evoluíram taticamente. Então, hoje você não encontra aquele espaço que tinha antigamente. Hoje, se o treinador ele tiver taticamente a consciência de como montar uma defesa bem organizada, ele leva muita dificuldade para o seu adversário. Então, por isso que a gente vê uma pobreza técnica no Brasileirão. Justamente, primeiro, acredito que seja pela falta de tempo para recuperação dos atletas e também aí pela questão do que teve um melhoramento técnico, né, o técnico não, tático por parte aí dos treinadores brasileiros. Ressaltando, mesmo com essas melhorias, o líder, o vice-líder do Brasileirão são dois portugueses. Eu acredito muito assim quem vai chegar lá na frente vai ser quem tiver melhor fisicamente e quem conseguir, por sorte ou por competência mesmo, com a parte fisiológica aí do clube, ter menos lesões de jogadores, Sim, né? Porque fica menos tempo no departamento médico, menos tempo para voltar ao jogo. Então, assim, eu acho que um exemplo disso eu acredito que é o Palmeiras hoje mesmo, né? Mas assim, assim, eu, só acredito que o que possa talvez tirar o Palmeiras do Brasileirão, que é igual o Abel Ferreira relata, que algumas partidas foram chaves no Brasileirão do ano passado para ele não brigar pelos títulos. Porque ele perdeu muitos pontos dentro de casa. Perdeu, se eu não me engano, para o Cuiabá, Fortaleza. Então eram partidas totalmente ganháveis pelo Palmeiras e deixou. Por quê? Começou a funilar ali a competição com a Libertadores, ele teve que começar a priorizar. Então, assim, talvez o sucesso do Palmeiras faça ele perder. Em que sentido? Começa a avançar nas próximas fases, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, final de Libertadores, e ali você começa a ter uma decadência física e cai tecnicamente seu time. Então, o que pode fazer, é engraçado falar disso, que o sucesso do Palmeiras nos mata-mata pode acabar tirando o título dele, né, do Brasileirão. então você acredita que um time que for eliminado antes nas outras competições, ele vai levar vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Então pode ser, vamos dar um exemplo, pode ser que São Paulo, saindo das outras competições da Sul-Americana e ficando só com o brasileiro, né? Saindo da Copa do Brasil também, ele pode ser que ele desponte e acabe levando o título pela essa parte física, né? Ou o próprio Corinthians, no caso, né? Sim, exatamente. Eu acredito que esses times, aquele que sair primeiro dessas competições de mata-mata e focar 100% do seu tempo ao Brasileirão, ele vai ter tempo para descanso dos seus atletas. Aí ele vai treinar parte técnica e parte física. E isso vai sobressair contra os seus adversários nas partidas. Então aí sim pode tirar vantagem. Ou seja,
de um momento talvez de crise, se a gente parar para pensar, vamos supor que o Flamengo saia nas oitavas do Brasileirão e nas oitavas ou não, Brasileirão não, perdão, saia nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Cai o mundo, mas aí ele vai ter tempo 100% apenas para o Brasileirão. E aí pode ser que ele tire vantagem. Então, assim, isso foi um exemplo do Flamengo, mas pode ser para qualquer um dos outros grandes, seja Atlético Mineiro, Flamengo, que caso saia dessas competições de mata-mata primeiro, tirar vantagem aí em frente aos seus adversários no Brasileirão. Eu lembro muito disso do Corinthians, do próprio Carille, né? Que levou essa vantagem aí de poder só jogar o brasileiro, tanto que na mesma época tinha o Grêmio do Renato Gaúcho, Sim. ele abriu mão de muitos Isso jogos sempre foi, por isso causa de sempre outras foi competições, parte, né? né? Isso sempre, o Renato Gaúcho ele sempre deixou claro que o Brasileirão nunca foi prioridade quando ele estava no Verdade Grêmio. pra Ele ele. entrava ano e saía ano, ele não dava prioridade. A prioridade para ele ou era a Copa do Brasil ou era a Libertadores. Então, assim, acredito que naquela. Só ressaltando um adendo aqui, né? A gente tocou no assunto aí, Uhum. Renato Gaúcho. O Grêmio, por exemplo, era um. Acredito que desses últimos 4, 5 anos antes do Renato Gaúcho sair do Grêmio, se ele tivesse dedicado ao Brasileirão, teria sim levantado algum título do Brasileirão aí nos últimos anos, Ti. Perfeito. Ti, e englobando todo esse assunto, o que que você acha dessa era aí dos estrangeiros técnicos aqui no Campeonato Brasileiro, nos times? E por que que você acha que os técnicos brasileiros perderam tanto espaço no nosso futebol aqui? O que que você acha que falta para a gente melhorar o futebol também? Porque com esse calendário realmente a gente está debatendo aqui, meu, não dá, porque a gente perde qualidade de futebol, a gente perde espetáculo e a gente paga um ingresso, a gente quer assistir lá no Premier, né, que é pagando mensalidade de cara, para poder ver um futebol vistoso. E Sim. você, a maioria das vezes, vê um futebol, às vezes, pior que de Sim, vários, né? sim. Então, o que você acha que dá para melhorar essa ascensão aí dos técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro? Eles, querendo ou não, Ti, eles têm profissionalismo. Acredito que os treinadores brasileiros ainda têm muito aquela ideia de paizão. Melhoraram muito taticamente, mas ainda tem muito essa visão. A gente vê o Abel Ferreira, a gente vê o Vitor Pereira, a gente vê o Jorge de Jesus. Esses treinadores portugueses, eles não têm dó do jogador não. Se for necessário, eles falam sim que o jogador jogou mal, que precisa melhorar, eles são sinceros. Numa entrevista, por exemplo, que vai fazer ali pós-jogo, você vai perguntar para o treinador brasileiro: ah, fulano não jogou tão bem, ah, não foi bem assim, talvez não estava numa noite tão bem. Então eles têm essa coisa ainda, sabe, de ser paizão. E não, os jogadores têm que tratar com profissionalismo. Então esses treinadores portugueses, eles fizeram e fazem sucesso no Brasil aí de uns 4 anos para cá, porque eles vieram com o quê? Trazer profissionalismo para dentro de campo. E aí ele se sobressai frente aos treinadores brasileiros. Essa é a minha opinião. Perfeito, tio. Eu também acho que é muito da cultura, né? É muito do jeito, do tato de lidar com o jogador e da forma de pensar futebol. Eu acredito que os técnicos brasileiros ainda têm muito aquela malandragem, Sim, aquele glamour que eu vou ter aquele cara que é técnico que vai decidir o jogo para mim. O sim. Neymar vai entrar e vai acabar com o jogo. Uhum. Então eu acredito que os técnicos lá de fora não têm esse glamour. Eu Não. acredito que assim eles encaram o futebol como um esporte realmente físico, Sim. de alto Alto rendimento. Então, assim, rendimento. quem vai estar em campo vai ser os melhores naquele momento. Exato. Então, eu quero um futebol dos 90 Competitivo. minutos competitivo. Então, assim, Exatamente. é muito do basquete. Eu acredito que essa cultura vem muito do basquete. Você vê Uhum. que o tempo de jogo do basquete, lógico, nas suas devidas proporções, ele também é muito aguerrido, assim, é muito competitivo. Sim. Então, acho que o futebol ele está trazendo essa cultura assim de um futebol muito aguerrido, Uhum. muito físico dos 90 minutos e E tático, né? logicamente com uma tática bem estruturada, com um time bem estruturado, as qualidades individuais vai acabar aparecendo, né? Então Sim. acho que é isso que difere do técnico brasileiro para o técnico estrangeiro, né? Também acredito, entendeu? Né? Essa questão tática melhorou bastante o Brasileirão por causa dos treinadores portugueses, entendeu? Lógico, tem partidas que a gente vê que o time não vai jogar bem, mas se a gente tirar uma média, geralmente são times competitivos desses treinadores. E se a gente for parar para pensar, isso mostra a eficiência deles, entendeu? Que chegam aqui muitas das vezes do Brasil desconhecidos,
e eles vêm e provam por A mais B que eles são melhores sim. Então a gente pega aí, Jorge Jesus pegou, veio, mostrou para os jogadores do Flamengo, ó, se fosse necessário ele colocava o dedo na cara, os caras não ficaram com talvez birrinha, mas chegava dentro de campo resolvia, entendeu? Do Abel Ferreira, o Palmeiras, a mesma coisa. A gente vê esse time do Corinthians, lógico, a gente critica o Vitor Pereira pelas mudanças que ele faz. Às vezes também acredito que é meio de professor pardal, sabe? Mas se a gente pegar numa média, se torna um time competitivo, que eu acredito que precisa melhorar do Vitor Pereira é a parte defensiva. Que eu acredito que o Abel Ferreira, por exemplo, ele dá uma importância maior para o sistema de marcação do Palmeiras. Claro que ele tem peças fundamentais também para fazer essa parte da marcação. Mas uma coisa, por exemplo, do Corinthians, mesmo com essas dificuldades, é o vice-líder do Brasileirão. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, perguntaram para ele do Luan. Vitor Pereira, e o Luan? Não tá no banco, não tá nada. O que ele falou? Eu estive para colocar o Luan em 3 partidas. Chegou na hora da partida, ele não tá sentindo bem. Não vai pro departamento médico. O que eu posso fazer? Então ele joga, claro. Agora, se fosse para um brasileiro, o fulano, porque o Luan, então não, ele não tem sentido muito bem, mas está treinando firme, assim. Quando surgir a oportunidade, a gente vai colocar ele em campo. Não, ele foi lá e jogou a clara. Ele mostra para a torcida que assim, ó, eu faço o meu trabalho, eu tento tirar o máximo do jogador, só que se ele não se ajuda, não vai ser eu que vou fazer por ele, né? Então, mas eu vou te provocar nesse sentido, e eu também tenho uma visão um pouco assim, diferente. Eu acho que assim, será que não é porque também os dirigentes daqui do Brasil, dos clubes, têm um pouco mais de paciência com o treinador estrangeiro? Porque se o brasileiro for chegar e meter a cara lá, tipo o Luxemburgo, chegar lá e falar assim, não, o Luan não tá jogando nada, ele não tá treinando. Não, o Luxemburgo tá ultrapassado. O professor só quer projeto de longo prazo. Então, assim, você acha que a paciência, tanto da mídia, né, como dos clubes, é maior com o técnico estrangeiro? Por que eu te digo isso? O próprio Carille. Qual a diferença do time do Carille daquela época para o time do Vitor Pereira hoje? Tá jogando da mesma forma, retraído, com quase 20 lá na zaga, 50 zagueiro, até mais zagueiro do que o próprio Carille Só colocava. e o Corinthians, pelo menos na época do cara, ele não dava oportunidade para o adversário. Mesmo o Vitor Pereira faz Exato, tudo isso ainda, igual a gente falou, oferece muita exato. oportunidade de gol para os adversários na partida. Só que o que eu percebo? A própria mídia fala assim, não, o Vitor Pereira é um cara muito inteligente, é um cara muito estrategista. O Abel também jogou da mesma forma do Corinthians, reativo, por muito tempo. Não, o Abel é um puto estrategista, mas o Carille, o Tite, é retranqueiro. Uhum. Então eu acredito assim, pô, por que é essa diferença também? Só porque o cara é um estrangeiro? Porque assim, tem trabalhos muito parecidos, tudo, entendeu? Que naquela época, por exemplo, o Carille foi escorraçado. Sim, O Tite aí, o empatite, né? Que é tipo, meu, foi criticado muito, né? Tipo assim, criticado muito, o cara é retranqueiro, mas ganhou o sim. brasileiro, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores invicto. Então, assim, até que ponto isso não é também colocado na balança? Será que a gente não valoriza muito os estrangeiros e esquece que às vezes o trabalho é muito parecido e é só nome? Então, não acredito é porque a gente valorize mais os estrangeiros. O que acontece? Chega o estrangeiro aqui, ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, ao calendário. Muitos vêm aqui e falam, eu não estou acostumado a jogar a cada 2, 3 dias. Na Europa não é assim. Sim. Entendeu? Então, assim, quando o dirigente ele vai contratar um estrangeiro para algum clube aqui no Brasil, ele, logicamente, ele já vai contratando sabendo que ele vai precisar dar um tempo de adaptação. O brasileiro, se ele contrata, não. Ele sabe, o brasileiro ele sabe como que funciona o calendário, ele sabe como que são os jogos. Então, assim, já exige mais do treinador brasileiro, porque ele já vive a cultura. Quando você traz um treinador de fora, ele vai ali começar a pegar o jeito, como que é os treinamentos. Ó, lá na Europa a gente treina em 2 períodos, manhã e tarde. Ah, ó, aqui não dá, porque às vezes aqui no verão, 10 horas da manhã, tá 35 graus. Não tem como você treinar de manhã, pô, vou ter que fazer só um treino. Só um treino. Rio de Janeiro até Rio de mais. Janeiro até mais. Entendeu? Aí você vê, na Europa jogava, tipo, uma vez por semana, no máximo 2, mas a segunda competição era de
não era tão exigente, a gente conseguia colocar um time misto, porque é o que a gente sabe também, que na Europa, se a gente pegar para pensar, nível de camisa, sempre vai ser três, dependendo do campeonato, assim, que a gente fala de Premier League, beleza, você tem 6, 7 camisas pesadas. Mas se a gente pega os outros campeonatos, português, por exemplo, a gente pega Benfica, Porto e Sport. E aí, lógico, surgiu o Braga, né, de um tempo pra cá. Mas aí sempre vai ser Porto ou Benfica. Então, quando vai jogar lá a Copa do Brasil deles lá, por exemplo, eles conseguem poupar. Então, teoricamente, aquela semana que ele ia fazer 2 jogos, um no domingo, outro na quarta lá, ele consegue no jogo lá de baixa relevância colocar os reservas dele. E se perder, a torcida não tá nem aí. Porque a torcida vai dar importância, logicamente, pro campeonato nacional e até pra Champions League lá na Europa. Então, quando ele vem pra cá, os dirigentes brasileiros já vêm com essa noção. O cara vai vir, eu vou ter que dar 2 meses para ele se adaptar à rotina de treinamento, de viagem. Você sai ali, por exemplo, o Vitor Pereira. Portugal, você pega um avião, rapidinho você tá na França, rapidinho você tá na Alemanha, rapidinho você tá na Inglaterra. Aqui o cara tá em São Paulo e vai lá para Fortaleza jogar lá. Uma viagem de 3 horas, 3 horas e meia. Sim. Entendeu? Então, assim, ele faz distâncias, é uma rotina completamente diferente do que eles estão acostumados. Então, quando contrata, tem que ter paciência. E outra, o treinador brasileiro, quando é contratado, deve ser assim, ó, a multa dele, um salário. Sabe? A multa dele deve ser a 1 ou 2 salários. Se eu te mandar embora, eu te pago 2 salários. Eles, quando vêm aqui, você acha que eles sabem disso? Que aqui a rotatividade de técnica é muito alta. O que eles fazem? Beleza, eu vou sair daqui da Europa, vou lá, vou ficar longe da minha família, vou ter que deixar minha família aqui, vou lá para um outro futebol que eu não tenho, vou ter que ter adaptação. Os caras devem colocar lá a multa, cláusula, 2 milhões de euros. Aí você converte 2 por 5 aqui, são 10 milhões de reais. O dirigente vai mandar o treinador embora pagar 10 milhões de reais? Não vai. Aqui o cara contrata, por exemplo, o Carilli aí, o Santos contratou, né? O Atlético Paranaense lá contratou, acho que o Ele Carilli, já, o Carilli não durou nem 20 dias. sim, já foi A embora. multa dele deveria ser o quê? Um salário, dois Salário. salários dele. Então, manda embora. Entendeu? Então os caras estão nem aí com o treinador brasileiro. Por isso que quando vem o europeu, eles acabam tendo que ter, forçadamente, um pouco mais de paciência. E claro, se a gente for pegar, muitos treinadores estrangeiros vieram e não fizeram sucesso no Brasil. Sim. Mas esses que vêm e acabam fazendo sucesso, vira evidência e espelho para os demais, que acaba, querendo ou não, indo para a mesma seara. Essa é a minha visão. Concordo. Acho que vai muito pelo tempo de trabalho, pela parte financeira, principalmente aí. Por isso essa segurança aí dos técnicos estrangeiros e não dos brasileiros aqui. Acho que, como toda profissão no Brasil, é muito mal valorizado a mão de obra brasileira, né? Exato. Então você acaba não tendo muita oportunidade, e eles exigindo muito, né? Isso não só no futebol, mas como no mercado de trabalho como um todo. E para fechar, cara, para a gente fazer um panorama aí do final de semana, quem que você acha que vai se manter na liderança? Hum. Que você acha aí o que vai ter o brasileiro aí para as próximas rodadas aí, chega nas outras competições, né? Sim, acredito que o Palmeiras vai fazer a manutenção aí da liderança, né? Enfrentar o Coritiba. E, igual a gente falou, o time do Abel Ferreira ele é muito competitivo, mesmo fora de casa. Então, acredito que o Palmeiras vai lá a Curitiba e vencer o time coxa branca, né? Como eles falam. Deve ganhar do Curitiba e aí fazer a manutenção da liderança. E também acredito, igual a gente já havia falado, a gente vai abordar ainda mais para frente, mas o jogo de amanhã, que envolve o Corinthians e Juventude, às 16h30 na Neoquímica Arena. Vou ser sincero, é um jogo que pode acontecer de tudo. Eu não espero nada demais. Talvez a gente tenha a volta do William aí, mas mesmo assim, dificilmente de terça para sábado vai ter uma mudança técnica muito grande no time. Então acredito que é um jogo que possa acontecer de tudo aí para ambos os lados. Perfeito, Ti. Então, galera, foi isso. Essa foi a rodada de hoje, tá? Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Agradeço a todos que ficou até o final com a gente aí batendo um papo. Lembrando que amanhã tem pré-jogo, né? Tem pré-jogo do Corinthians, esse jogo aí também que vale a ponta da tabela, né? Como tá muito aguerrido aí entre os times. Então a gente vai ter o pré-jogo amanhã.
E é isso, galera. Muito obrigado, Ti. Deus abençoe aí e uma ótima noite para todos vocês. Amém, meu irmão. Obrigadão aí mais uma vez. Pessoal, deixe seu like, comente, deixe seu feedback. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho. E mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima.